considerando ali que a gente tem o método dos lumens, né? O método dos lumens, sabendo então que a gente vai utilizar ele para cálculo de iluminação de interiores, sabendo cada atividade que a gente precisa, então a gente aplica aquele método nas 7 etapas conforme a gente apresentou. Agora a gente tem o método ponto a ponto. O método ponto a ponto, ele, aí baseado até na lei de Lambert, né, que fala da iluminância produzida em um ponto de uma superfície, é proporcional à intensidade luminosa da fonte na direção da superfície. Então, a partir disso, a gente consegue calcular, né, a iluminância no plano horizontal e no plano vertical, ponto a ponto. Por quê? Se a gente conhece a altura de instalação da luminária, se a gente sabe o fluxo de lumens que ela está emitindo, né? Ou no caso, o fluxo em candelas. E aí, o cosseno do ângulo vai depender de cada ponto que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando no eixo zero, né, eu estou embaixo da luminária. E assim, conforme eu vou aumentando os ângulos, eu vou me afastando dessa luminária e eu posso calcular essa iluminância tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Para que eu vou utilizar isso? Né? Então, para a gente fazer cálculo de iluminação pública, cálculos de ambientes abertos, como eu comentei, campo de futebol, né? Isso aí a gente vai calcular o quê? Então, a iluminação no plano horizontal. Né? Então, a gente vai calcular ponto a ponto, basicamente no campo inteiro, verificar, né, se fosse um campo de futebol, no campo inteiro, qual que é o maior índice de luminância, qual que é o menor índice. Essa diferença tem norma para isso, né? Então, tem norma que vai definir quanto que é a máxima diferença entre a iluminância máxima e a iluminância mínima. Por quê? Você não pode ter um ponto que tenha muita luminosidade e um ponto com pouca luminosidade. No caso de um campo de futebol. No caso de uma rua, geralmente esses valores são bem grandes. Você pode ter um ponto que tenha muita iluminação e o outro com nem tanta. Então, geralmente, essa diferença entre a iluminância máxima e a mínima pode ser um pouco maior. E também temos o índice de uniformidade. Né? Então, geralmente, para a gente fazer esses cálculos ponto a ponto, a gente calcula o índice de uniformidade. Então, o índice de uniformidade é calculando, então, a partir do nível médio de luminância, aí a gente vai calculando entre os pontos mínimos e máximos, né, se ele tem esse valor de uniformidade de luminância. Isso também, que eu estou falando pelo método dos pontos, ele é apresentado nas normas de iluminação pública, como, por exemplo, no caso da GED, a GED, agora não me lembro o número de cabeça, mas tem uma GED que trata somente de iluminação pública, né? Então, é uma norma específica, uma norma técnica específica da CPFL para tratar de iluminação pública, né? Iluminação de passeios com pedestres, iluminações de ruas, avenidas, iluminação de canteiro, iluminação de monumentos. Então, tudo isso aí vai ser geralmente determinado a partir do método de iluminação ponta a ponta. Então, por exemplo, se eu tenho um monumento, né, ou seja, um prédio vertical que eu quero fazer a iluminação, então eu vou utilizar o cálculo da iluminância no plano vertical. Então, a partir disso, né, a gente consegue determinar, então, essa irradiação no plano horizontal e no plano vertical, né, a cada ponto a ponto, né, e em cada ponto a ponto a gente pode determinar tanto a diferença entre a iluminação máxima e a iluminação mínima e também calcular a uniformidade. Então, geralmente, esses valores são os valores determinados aí por normas técnicas quanto a respeito de iluminação pública, né? Então, isso aí geralmente é o que a gente vai ter que utilizar. Então, basicamente, né, trazendo agora esses dois métodos de cálculo luminotécnico, a gente encerra praticamente aí a nossa disciplina de instalações, né, tendo trabalhado desde da etapa inicial lá de levantamento de cargas até a gente fazer os dimensionamentos de condutores, eletrodutos, geração de lista de materiais, memorial descritivo e tudo mais. Falamos um pouquinho de normas, né, um pouco mais rápido, e por fim hoje, né, voltando aí a esse ponto que seria a questão dos projetos luminotécnicos, onde a gente não só, né, vai utilizar então aquele critério das áreas, que vai ser útil quando a gente tem áreas bem pequenas em ambientes residenciais, né, mas quando a gente está tratando de um ambiente comercial,
Então, a gente tem uma loja, um galpão, né, então, quando vai calcular a iluminação de uma indústria, então daí a gente tem que utilizar os métodos luminotécnicos que são ou o método de lumens, considerando ambientes interiores, ou considerando o método ponto a ponto, quando a gente está falando de ambientes abertos e externos, né? Então, aí a gente vai poder utilizar ainda esses dois métodos complementares, aquele método de área. Dessa forma, a gente pode fazer todo o levantamento de cálculo de iluminação para qualquer tipo de ambiente que a gente necessite. Acho que seria